Oi, meus amigos, bom dia, tudo bem? Vamos refletir um pouquinho hoje sobre o pensamento de um filósofo francês contemporâneo chamado Michel Serres, falecido em 2019, muito conhecido no Brasil, professor emérito da USP, palestrista, um pensador fundamental para que nós repensemos nossa relação com o mundo, com o meio ambiente e a nossa maneira de ver a questão da violência contra a natureza e principalmente das guerras como algo destrutivo, como algo pernicioso e como algo perigoso para o futuro da humanidade. E não só a guerra, a nossa própria relação com o meio ambiente. Como nós tratamos a natureza hoje. Essa reflexão se dá analisando um pouco a obra de Michel Serres, uma obra magnífica chamada O Contrato Natural, onde ele analisa a guerra como um motor negativo da história e mostrando como as guerras não destroem apenas os seres humanos, mas decompõem, destroem, degeneram toda a natureza. E nesse processo de destruição da natureza, há também o perigo imensurável de destruição do próprio planeta e da vida como nós a conhecemos hoje. Inicio essa conversa refletindo um pouco sobre a ideia do antropoceno. Antropoceno é um advento que surge, é uma era que é inaugurada a partir do surgimento da bomba atômica, a era nuclear. O antropoceno é o momento em que os seres humanos percebem o extremo impacto que o ser humano pode causar no meio ambiente. O antropoceno inicia-se, segundo os estudiosos, com o advento da era nuclear, com o lançamento da bomba de Hiroshima e Nagasaki e do momento em que o ser humano mostrou-se capaz de destruir de forma absoluta o meio ambiente, o planeta. O antropoceno é uma era que mostra como o ser humano está agindo de maneira negativa, de maneira destrutiva no meio ambiente. E nos traz uma interrogação acerca do futuro da vida. Se eu destruo o meio ambiente, eu destruo a casa do ser humano. E se eu destruo a casa do ser humano, como fazer? O que podemos fazer para resolver essa questão? E qualquer discussão acerca do futuro da humanidade acaba passando também pela ideia de que será possível a sociedade sobreviver por muito tempo se continuar nesse caminho, nesse processo de desrespeito absoluto sobre a natureza. Michel Serres nos obriga a essa reflexão. Michel Serres nos traz essa questão para que nós olhemos para ela de maneira muito realista, de maneira muito crítica e de maneira a buscar uma solução definitiva e uma solução rápida. E a partir desse momento que ele estabelece a ideia da necessidade de um pacto entre o ser humano e a natureza, um pacto entre o ser humano e o meio ambiente, um pacto em relação ao ser humano e à vida. Michel Serres, ele faz uma análise histórica muito interessante acerca da guerra. Ele percebe que a guerra, ela tem sido o motor da história, ela tem sido, na verdade, aquilo que estabelece parâmetros fronteiriços, que estabelece a forma como os seres humanos vão se relacionar enquanto um status de poder. E nesse caminho a natureza, de certa forma, é deixada de lado nessa discussão. Ou melhor,
ela é usada, abusada, explorada de forma contundente e destruída. Todas as guerras deixam um caminho de miséria, de tristeza e de morte. De seres humanos, sim, mas também da natureza. Quantas florestas, quantos animais, quanto da pureza da água, dos mares, dos rios, foram, são e serão destruídos pelas guerras. A guerra destrói vida e destrói o meio ambiente, que é, na verdade, a possibilidade da vida humana. Michel Serres faz uma análise muito interessante acerca dos dois tempos na história. Diz que nós vivemos um momento em que nós deveríamos refletir acerca desses dois tempos em que a história se dividiu, segundo ele. O primeiro é o tempo que passa e escoa, e o segundo, o tempo daquele que está fazendo. O tempo que passa e escoa é aquele tempo daqueles que vivem em contato profundo com a natureza, que sabem trabalhar dentro de um respeito em harmonia e simbiose com a natureza, daqueles que observam, daqueles que respeitam, daqueles que auxiliam, daqueles que cuidam e zelam da natureza e do meio ambiente. E do tempo daqueles que estão fazendo. Esse tempo daqueles que estão fazendo, segundo Michel Serres, é o tempo das indústrias, da intervenção catastrófica do homem na natureza. Quando o homem se coloca em relação à natureza como uma ideia de posse e domínio, como uma espécie de acreditar que ele é dono absoluto do futuro daquele espaço e que pode utilizá-lo da forma como ele bem desejar. Nessa dupla relação do homem com o mundo, do tempo que passa e escoa, daquele do vento e da natureza, daquele que está em contato de corpo aberto com a natureza, e daquele que está fazendo, daquele que está produzindo, daquele que está explorando. É nessa análise que nós vamos tentar descobrir sobre que tipo de perigo nós estamos sendo colocados. O que fazer para evitar? Quando fazer? Como fazer? E essa análise passa muito pela ideia muito crítica, pela reflexão muito profunda acerca de quem necessariamente decide sobre esse tema. Quais são as pessoas chamadas para decidir acerca dessa relação do homem com a natureza? Aqueles que realmente a conhecem? Aqueles que estão integrados na natureza de uma forma simbiótica e respeitosa? Os aborígenes, os indígenas, os ativistas? Ou, na verdade, aqueles que têm apenas um tipo de contato com a natureza e relação? Um contato de exploração, um contato de que a natureza deve apenas servir ao capital. E é nessa análise que Michel Serres percebe que quem decidirá são aqueles que eles chamam os que vivem em interiores, ou seja, não estão lá fora, não estão na natureza, não conhecem a natureza, nunca se estabeleceram com a natureza, criaram com a natureza um acordo de convivência positiva. Michel Serres percebe que os que decidem acerca da natureza, acerca dessa relação da sociedade do homem com a natureza, são os dos interiores, dos condomínios, dos prédios, dos grandes conglomerados econômicos, dos urbanoides, daqueles que só conhecem a natureza nas férias ou nos negócios, daqueles que enxergam a natureza como algo que só possui mato e bicho, daqueles que olham a natureza e veem nela um objeto de lucro, de exploração absoluta,
exploração imediata, exploração sem nenhum controle, exploração sem nenhum respeito. E aqueles que vivem fora desses centros urbanos, desses centros econômicos, aqueles que estão dentro da natureza, aqueles que vivem lá fora, ao sabor do vento, ao sabor da liberdade, do contato romântico, podemos até dizer, com a natureza, esses não são ouvidos. Os indígenas não são ouvidos. Aqueles que cuidam da terra não são ouvidos. Os aborígenes não são ouvidos. Os ativistas, então, não são ouvidos. Ou seja, é um acordo, ou melhor, não é um acordo, é uma relação predatória onde se enxerga a natureza apenas como algo onde você pode criar um espaço de exploração e lucro. Isso é muito triste. Infelizmente, as relações que o homem estabelece com a natureza, essa relação de posse e domínio, vem desde as religiões. O Gênesis já dizia: crescei e multiplicai e subjugai os seres da terra, subjugai os seres da terra, tomai sob jugo, tomai para si os destinos do mundo, como se o mundo fosse nosso, ou melhor, como se o mundo pertencesse a um grupo, como se o mundo não fosse um espaço que nós necessitamos, que nós precisamos para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência do próprio futuro dos seres humanos. Então essa relação é terrível. E é fundamental, segundo ele, que nós devemos mudar nossa forma de pensar. Nós devemos pensar que nós devemos nos tornar os guardiões da terra. Aqueles que devem cuidar do meio ambiente, os zeladores. Nós devemos estar ao lado daqueles que têm a relação com o vento. Que segundo Michel Serres, não sentem medo da chuva, mas estão tomando chuva. É uma relação profundamente íntima. O homem que está lá fora, o homem dos ventos, da chuva, da terra, o homem que sente o cheiro da terra e das plantas, o homem que entende a beleza e a necessidade de todo esse ecossistema, de toda essa ecovida, de tudo isso que faz com que o ser humano tenha um futuro. E ele então analisa de maneira tão séria, tão necessária, essa nossa relação com o mundo. E ele diz algo muito triste, algo muito realista, e algo para que todos nós pensemos e analisemos qual será o nosso papel a partir de agora. Ele diz que o ser humano deixou de estabelecer, ou melhor, as grandes civilizações deixaram de buscar ou estabelecer ou criar uma guerra entre essas civilizações. Ninguém mais quer brigar entre si. Todos sabem do potencial gigantesco de destruição que os seres humanos criaram. Então não existe mais essas guerras poderosas de civilizações contra civilizações. Mas a guerra que hoje existe é de todas essas civilizações contra o mundo, contra a natureza. Porque se perceberam que a natureza é uma fonte esgotável, para eles inesgotável, mas é uma fonte de lucro, uma fonte de capital, uma fonte de poder. E eles não estão interessados no amanhã. Eles estão apenas interessados no lucro imediato, no ganho abusivo. E essa ambição tem movido essas civilizações, esses homens, para um futuro de tragédia. Um futuro sem água, sem ar, um futuro sem vida. E isso, segundo Michel Serres, deve ser repensado e transformado. Ele fala de uma análise interessante também acerca de como os seres humanos têm tomado posse e domínio do mundo.
Segundo ele, o ser humano tem estabelecido uma relação excremental, uma relação fecal com o mundo. Ele analisa como os animais urinam nos seus nichos para demarcar o território. E o ser humano, segundo Michel Serres, tem feito isso também. Tem feito da mesma maneira. Os seres humanos têm sujado, têm defecado no meio ambiente, nos territórios que lhes interessam, para dizer que pertencem a si. Sujam o que é seu, sujam o que é dos outros, sujam o que pertence ao futuro do mundo, sujam o que pertence à vida. Ele faz uma analogia muito interessante sobre essa relação excremental, fecal do ser humano com o meio ambiente, criando a hipótese de uns seres humanos, de pessoas estarem num restaurante coletivo e num determinado momento o garçom vem carregando uma travessa grande com uma salada e uma daquelas pessoas se levantam e cospem naquela salada, escarram naquela salada para que nenhuma outra pessoa se alimente dela, para que ela se torne dona daquela travessa de salada, dono de algo sujo. E segundo Michel Serres, é o que os seres humanos têm feito: sujado, destruído, poluído para se tornar dono. Tem uma reportagem interessante de alguns meses atrás, na Amazônia, em que alguns grandes proprietários de terra têm jogado poluentes poderosos e proibidos na natureza, aproveitando as queimadas para destruir de vez, porque ali eles querem fazer outras coisas. Eles querem lucro, eles não querem vida. É triste, gente, essa relação fecal e excremental do homem que suja para ser dono, de um mundo sujo, de um mundo mal cheiroso, de um mundo nauseabundo. Ela tem de ser questionada. E nesse processo, Michel Serres faz uma análise muito interessante acerca dos pactos que o ser humano, pela história, estabeleceu entre si e os outros. Ele analisa o contrato natural, ou melhor, ele analisa como os seres humanos estabeleceram pactos e nesses pactos a natureza foi deixada de fora. É triste. Olha, no início da humanidade, quando os seres humanos viviam um estágio de profunda liberdade, de liberdade extrema, os seres humanos, percebendo que estavam vivendo numa sociedade que estaria fadada ao extermínio e que na verdade eles estavam caminhando por cima de cadáveres, eles decidiram criar um pacto social, um contrato social, onde cada ser humano abria mão dos seus direitos à liberdade extrema e criavam uma nova relação a partir da lei, a partir do Estado. Jean-Jacques Rousseau analisou esse tipo de relação. Thomas Hobbes analisou esse tipo de relação. Depois criou-se também a ideia do direito natural, onde os seres humanos, por serem nascidos no mundo, possuem direitos e esses direitos devem ser respeitados. Depois criou-se os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, buscando salvaguardar os direitos dos miseráveis, dos injustiçados, daqueles que não têm onde recorrer. E esses 3 acordos interessantes, fabulosos, necessários, fundamentais, deixaram de lado algo muito importante, que é a natureza.
A natureza, ela nunca foi considerada como um agente de direito, como um sujeito de direito. A relação da natureza com os homens sempre foi passiva. Ela sempre esteve naquela condição de que era um espaço que pertencia absolutamente aos humanos e os humanos poderiam fazer com ela o que ele quisesse. E hoje nós estamos correndo um grande perigo de fim de uma era onde os seres humanos podem viver em um mundo limpo. Estamos no fim. Precisamos repensar, rever. E Michel Serres então propõe o quê? Ele propõe um novo contrato, um novo pacto, o contrato natural, onde os homens passam a olhar a natureza, passam a olhar o meio ambiente, passam a se relacionar com o meio ambiente, não mais como parasitas, mas num processo de simbiose, de respeito, num processo de reciprocidade. Esse parasitismo na nossa relação com a natureza, ele tem que terminar. O parasita é aquele ser que tira tudo do hospedeiro e não dá nada em troca. Destrói e não zela. Suja e não limpa. E essa relação está destruindo o meio ambiente. Michel Serres propõe uma relação de simbiose, de reciprocidade, onde nós usamos e repomos, onde nós utilizamos e salvaguardamos. Protetores que sabem como utilizar de forma racional, de forma inteligente, de forma respeitosa, os bens naturais que tanto nos favoreceram e correm o risco de não nos favorecerem mais pela nossa relação catastrófica, desastrosa, desrespeitosa e lamentável. Esse pacto urdido, pensado, do homem com a natureza a partir da ideia de que nós somos zeladores do mundo, de que o planeta não nos pertence, que a nossa relação não pode ser de posse e domínio, mas sim uma relação de salvaguarda, de respeito, uma relação simbiótica, de reciprocidade absoluta. É fundamental essa nova postura, esse novo momento. É fundamental que nós entendamos que precisamos cuidar. Todos esperam herança. Os grandes conglomerados econômicos querem deixar seus grupos para os acionistas, para os herdeiros. Todos querem um futuro de tecnologia, um futuro de crescimento econômico. Mas, infelizmente, o que estamos vendo é a ideia de um futuro desastroso, um futuro desigual, que já existe agora. Analisar o agora de maneira absolutamente racional e crítica nos faz antever o pior que o futuro pode nos trazer. O legado, a herança que todos nós humanos devemos deixar para as gerações vindouras é um planeta limpo, é um planeta com água potável, água pura para todos, um planeta com ar limpo, puro, sem poluentes, um futuro com alimentos sem defensivos agrícolas, um alimento que não envenena, um futuro que pensa menos o dinheiro e mais na vida. Que seres humanos são esses que não conseguem olhar para o futuro e imaginar que toda essa ambição, toda essa ideia de ganho sem pudor pode levar à destruição da vida. Michel Serres talvez tenha escrito uma das maiores obras sobre a relação do homem com o mundo. O livro Contrato Natural é um opúsculo
É um pequeno livro, mas dentro desse pequeno livro, as palavras surgem e as ideias devem intervir na nossa relação com o meio ambiente. E devemos agir para criar um espírito crítico capaz de questionar todo esse capitalismo selvagem e degradante que vivemos hoje. Michel Serres, um cara para ser lido, um cara para ser analisado, um pensador que pensa um mundo com seres humanos e seres humanos com o mundo. Um abraço, meus amigos. Pensem um pouquinho. Pensar é fundamental. Pensar é causar. Não tenham medo do pensar. O ofício de nós humanos é o pensar. E pensar até sobre o que nós pensamos. E buscar a verdade, por mais difícil que ela pareça ser. Um abraço. Saúde a